Personagens psicóticos na cultura pop sempre foram objetos de fascínio e reflexão. Eles exploram os limites da realidade, nos fazem questionar o que é real ou não, e frequentemente geram discussões intensas sobre saúde mental e a percepção do público. Desde um certo clube, que não podemos expor, até a jornada de Senua em Hellblade. Esses personagens afiam tanto os próprios universos quanto nossas expectativas como espectadores. Agora, o Coringa de 2019, com sua abordagem crua e intimista sobre a psicose, está prestes a ganhar uma continuação, que mais uma vez promete subverter nossas expectativas, desta vez com um gênero inesperado, um musical. Uma pena que foi uma merda apenas por ser uma merda. Mas vamos ignorar essa continuação. Isso nos leva ao ponto principal desse vídeo. Como as representações de personagens psicóticos evoluíram e como impactam nossa compreensão sobre essa condição mental que desafia o próprio conceito de realidade. Entendendo como a psicose é tratada na mídia, podemos aprofundar nossa empatia e ampliar nosso conhecimento sobre essa condição complexa. À medida que mergulhamos nessas narrativas, percebemos que, além do entretenimento, essas representações moldam percepções sociais. A forma como a mídia retrata a psicose pode reforçar estigmas ou abrir diálogos empáticos sobre saúde mental. Vamos explorar esses universos, analisar as nuances desses personagens que desafiam tanto as convenções quanto o nosso entendimento. Mas, antes de mais nada, é importante definir o que é psicose. Psicose nada mais é do que um estado mental que pode envolver alucinações, delírios e perda de contato com a realidade. Alguns sintomas comuns incluem pensamentos desordenados, uma visão distorcida do mundo e comportamentos anormais. Com essa simples descrição em mente, já podemos traçar uma distinção clara entre o Coringa de Joaquin Phoenix e o de Heath Ledger. No Cavaleiro das Trevas, o Coringa é um psicopata que abraça a loucura como um agente do caos, sem se importar com as consequências, desde que consiga provar o seu ponto. Tudo isso embalado em uma narrativa épica e estilizada de Hollywood. Já na versão protagonizada por Joaquin Phoenix, temos uma visão mais íntima e introspectiva do personagem, que nos permite entender de forma gradual o que o levou ao estado em que se encontra. A psicose, assim como a esquizofrenia e outras condições psicológicas, sempre foi associada a termos de violência, perigo, crime e imprevisibilidade. Por décadas, a cobertura midiática não nomeava corretamente os distúrbios mentais, generalizando todos os pacientes psiquiátricos em uma única categoria, sem levar em consideração as particularidades de cada doença. Isso contribuiu para a criação de estereótipos e dificultou tanto a identificação correta, quanto o reconhecimento da gravidade por parte de pacientes, familiares e conviventes. Historicamente, personagens psicóticos eram retratados quase exclusivamente como vilões perigosos e imprevisíveis. No entanto, hoje vemos uma mudança na forma como a indústria do entretenimento trata esses personagens. O olhar é mais humano, mais profundo, como no caso da vulnerabilidade explorada em BoJack, ou como no próprio exemplo citado, Coringa, que desafia os estereótipos antigos e trazem uma nova camada de empatia ao diálogo sobre saúde mental. Aqui, nesse vídeo, eu vou analisar alguns personagens com vocês, debater também sobre as suas representações, para no fim chegar a uma conclusão sobre meu pensamento acerca de personagens psicóticos na indústria do entretenimento. Vamos iniciar com um clássico dos anos 60, Norman Bates de Psicose. Tendo assistido ou não o filme, muito provavelmente você já viu essa cena. Caso não conheça, Norman Bates é o dono do Bates Motel, um jovem aparentemente tímido e inofensivo, que vive sob a influência controladora de sua mãe. Na narrativa, ele se revela como um assassino com transtornos mentais profundos, relacionados ao seu complexo relacionamento com a mãe. Norman sofre de episódios psicóticos, incluindo alucinações auditivas e visuais, onde ele acredita que sua mãe está viva e o orientando a cometer assassinatos. Ele assume a personalidade dela em diversos momentos, vestindo suas roupas e falando com a voz dela, numa espécie de dissociação. Sua condição faz perder a noção da realidade, alternando entre si mesmo e sua, entre aspas, mãe. Sua psicose é o cerne do suspense e do horror do filme. Na reviravolta final, onde descobrimos que sua mãe está morta,
há anos e que Norman vem personificando-a, é um dos grandes plot twists do cinema em geral. Toda a sua condição molda a trama e mantém o público em dúvida sobre o que realmente está acontecendo até o clímax. Mas, embora Psicose seja um marco na história dos filmes de horror e suspense, a representação de Norman Bates como uma pessoa com psicose reforça estereótipos negativos. O filme sugere que a psicose leva ao comportamento violento e homicida, criando uma ligação entre transtornos mentais e violência. Coisa que a série mais pra frente veio a ser aprofundada e se redimir, mas no momento estamos falando apenas do filme. Provavelmente estão me espionando. Que espionem. Assim poderão ver o tipo de pessoa que eu sou. Não ligarei se fizerem isso. Espero que estejam espionando. Eles verão. Eles verão e saberão. Eles verão. Eu nem sequer poderia tentar. Você se lembra da Era de Ouro de The Walking Dead? Não dessa. Dessa Era de Ouro. Mentiroso. Você deve estar se perguntando o porquê de uma série de zumbi estar em um vídeo sobre alucinações. Será que é a teoria de que Rick Grimes está em coma e que tudo foi um sonho? Te garanto que não é nada disso. Rick Grimes, da série The Walking Dead, baseados nos quadrinhos de mesmo nome, é o protagonista. Como ex-xerife, ele assume a liderança de um grupo de sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico. Ele luta para proteger seu grupo, mantendo a sanidade enquanto lida com as mortes de entes queridos e o caos ao redor. Após a morte de sua esposa na terceira temporada, Rick começa a sofrer alucinações. Ele a vê em diversas ocasiões, geralmente à distância, em momentos de extrema pressão emocional. Ele conversa com ela, acreditando estar interagindo com sua esposa falecida. Essas alucinações ocorrem no período em que o grupo está estabelecido na prisão e refletem o trauma profundo que o Rick experimenta após a perda de Laurie. As alucinações de Rick afetam significativamente sua capacidade de liderar o grupo. Ele começa a se distanciar dos outros, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e isso o coloca em risco, bem como o resto dos sobreviventes. A trama explora seu colapso mental e o impacto disso em suas decisões e na segurança de todos, levando a questionamentos sobre sua aptidão para continuar como líder. Ele só começa a se recuperar dessas alucinações quando percebe que precisa voltar a ser mais presente e estável para o bem do grupo. A representação de Rick Grimes nas temporadas iniciais de The Walking Dead trazem uma visão bem interessante da deteriorização mental causada por um trauma extremo, mas é preciso analisar isso com um pouquinho de cuidado. A série faz um bom trabalho ao mostrar que o Rick não é violento por causa das alucinações, o que ajuda a evitar uma estigmatização direta, mas sim um homem sobrecarregado pelo luto e pelas pressões do mundo pós-apocalipse. No entanto, a maneira abrupta como ele eventualmente se cura pode simplificar a recuperação de um trauma psicológico severo, não dando a devida atenção ao processo longo e complexo de superação de um transtorno mental. Tanto que a Laurie, sua esposa, mesmo depois de morta, só veio a ser citada inúmeras temporadas depois. I'm so sorry for what happened to you. To Beth and Glenn. For everything Maggie's lost. Rick. Temos, por sua vez, a personagem que foi o estopim da ideia deste curto e singelo vídeo. Frambow é a personagem principal do jogo indie de terror psicológico de mesmo nome, Frambow, lançado em 2015 pela desenvolvedora Killmonger Games. Contextualizando, Fran é uma jovem garota de 10 anos que, após presenciar o brutal assassinato de seus pais, é internada em um hospital psiquiátrico. A narrativa da primeira parte gira em torno da fuga de Fran e sua busca para encontrar seu gato, o Senhor Meia-Noite, enquanto tenta entender a verdade sobre o que está acontecendo com seus pais. A história é contada do ponto de vista da Fran, o que cria uma atmosfera sombria e onírica. Fran exibe sinais de psicose ao longo do jogo, com frequentes alucinações visuais e auditivas. Um dos principais mecanismos do jogo é o uso de pílulas vermelhas, que alteram completamente a percepção de Fran, revelando versões distorcidas da realidade. Essas pílulas levam a Fran a ver cenários grotescos, como sangue, criaturas bizarras e ambientes macabros, transformando o mundo ao seu redor em um verdadeiro pesadelo. Ela também interage com seres que podem ou não ser reais, criando uma desconexão entre realidade e fantasia. Essas manifestações psicóticas de Fran são fundamentais para a trama. Sua percepção distorcida do mundo complica a busca pela verdade, o que cria uma narrativa em que o jogador questiona o tempo inteiro sobre o que é real
As alucinações também representam seu trauma, sua luta interna para lidar com o luto da perda dos pais. As experiências psicóticas de Fran não só liam o mistério da trama, mas também servem como uma metáfora para os temas de saúde mental e trauma infantil, desafiando o jogador a desvendar os significados ocultos por trás de suas visões. A representação de psicose em Frambow é simbólica e estilizada, mais uma ferramenta narrativa do que uma representação clínica precisa. O jogo retrata a psicose como um reflexo da dor emocional, destacando o impacto que o trauma pode ter na percepção da realidade. Embora ele use elementos sobrenaturais e de terror para explorar a mente perturbadora de Fran, a representação da psicose não é inteiramente realista, já que suas alucinações são exageradas para fins dramáticos, que, diga-se de passagem, é muito bem feito. A representação de Fran evita estigmatizar a psicose, pois o jogo é cuidadoso ao retratar a personagem de maneira simpática e humana. Não é uma vilã ou uma ameaça. Ela é uma criança vulnerável, lidando com circunstâncias horríveis e incompreensíveis. A narrativa te convida a entender sua luta, nos transporta para horrores que nenhuma criança deveria passar e, ao mesmo tempo, nos leva para um mundo vasto e mágico, intrinsecamente doloroso. Aqui, nós temos empatia pela situação da Fran e nos importamos com ela. Ainda falando em empatia, temos o próximo nome, Coringa, o de 2019. Arthur Fleck, protagonizado por Joaquin Phoenix, é um comediante fracassado e marginalizado que vive em Gotham City. Em condições de extrema vulnerabilidade, a narrativa segue Arthur enquanto ele lida com a violência e a exclusão social, além de suas dificuldades emocionais e psicológicas, sendo constantemente ignorado e maltratado pela sociedade que vive. Sua frustração e sofrimento acabam o transformando no Coringa. Ao longo do filme, ele exibe várias manifestações de psicose e outros sintomas de transtornos mentais. Tem alucinações onde se imagina em relacionamento com sua vizinha, que na realidade nunca foi real. Ele a visualiza em momentos importantes de sua vida, e até mesmo no hospital onde sua mãe é internada, mas eventualmente percebe que tudo foi uma ilusão. O riso patológico, onde, independente da sua vontade ou sentimento, o faz rir. A desconexão com a realidade, sendo incapaz de diferenciar o que é fantasia do mundo real. Essas manifestações são essenciais para a trajetória de Arthur, até a sua faceta de Coringa. Elas refletem seu sofrimento e criam uma sensação de desconfiança entre ele e o mundo. A fantasia do relacionamento com sua vizinha, por exemplo, revela o quão funda é a sua solidão e a busca por conexões humanas. Ao mesmo tempo, o riso incontrolável agrava seu isolamento e o coloca em situações difíceis, como quando é atacado por homens no metrô. Um evento que marca um ponto de virada para ele. Essas experiências levam Arthur a questionar sua identidade e a criar uma nova, a do Coringa, como forma de lidar com o sofrimento e encontrar um propósito. Assim, suas alucinações e desconexões com a realidade não apenas impulsionam a narrativa, mas também estabelecem as bases para sua transformação. A representação da psicose em Joker é complexa, provoca discussões sobre sua precisão e impacto. De um lado, o filme tenta criar uma representação empática ao mostrar Arthur como uma vítima da sociedade, alguém que sofre com falta de apoio e cuidados adequados. Ele é mostrado de forma humana, suas lutas refletem questões de saúde mental e desigualdade social. Isso ajuda a sensibilizar o público. Mas, do outro lado, o filme também foi criticado por potencialmente reforçar estigmas ao associar transtornos mentais com violência. A transformação de Arthur em um assassino brutal pode sugerir uma ligação entre psicose e comportamentos violentos, que não representa a realidade da gigantesca maioria das pessoas com psicose. O filme usa a psicose para fins dramáticos e pode, em alguns momentos, sacrificar a precisão em prol da narrativa, o que pode reforçar estereótipos de que pessoas com transtornos mentais são perigosas ou instáveis. Fechando com um jogo que teve como Frambow de inspiração, temos Psicoses, onde o jogador explora um ambiente sombrio e perturbador, com eventos que aludem à experiência de uma mente instável. O protagonista é um personagem cujas percepções e experiências são impactadas por alucinações e outros sintomas psicóticos, levando-o a questionar a realidade e a enfrentar desafios psicológicos intensos enquanto navega pelo mundo do jogo. O jogo frequentemente usa efeitos visuais e mudanças repentinas no ambiente
suficiente para retratar episódios psicóticos, o que inclui visões distorcidas e aparições inesperadas. Esses elementos visuais representam o estado mental frágil do protagonista, criando uma experiência imersiva onde o jogador compartilha da confusão e da perda do controle dele. As alucinações e as mudanças de percepção influenciam a maneira como o jogador avança na narrativa e resolve os quebra-cabeças. Essa condição afeta diretamente a exploração e as interações do personagem com o mundo, aumentando a sensação de medo e desorientação. A psicose é um elemento essencial que dificulta o progresso, pois o jogador é obrigado a enfrentar tanto inimigos externos quanto os conflitos internos do personagem. Honestamente, a representação da psicose em Psicoses usa muitos clichês de horror psicológico, com alucinações assustadoras e ambientes angustiantes. Embora esses elementos aumentem o impacto visual e a atmosfera do jogo, a representação tende a ser caricata e exagerada, o que pode reforçar estigmas associados à psicose como o medo e a periculosidade. Por outro lado, o jogo proporciona uma experiência única ao colocar o jogador na pele de alguém com uma visão distorcida, o que leva a uma outra palavra que tem como significado se pôr na posição do outro, a própria empatia. Sei que ainda há vários outros personagens, filmes, séries e até mesmo um certo clube que se encaixaria perfeitamente nesse tema, mas tem uma regra que não posso quebrar. A psicose e as alucinações, como ferramentas narrativas, vão muito além de clichês de horror e suspense. Se tornam portais para a profundidade emocional e psicológica da mente humana. Essas representações criam camadas complexas nos personagens, permitindo ao público vivenciar a desconexão com a realidade e os conflitos internos que a psicose traz. Em obras como Framboesa e Psicoses, as alucinações não são apenas um elemento visual ou uma característica de terror psicológico, mas uma porta de entrada para que o espectador compartilhe a fragilidade e o sofrimento do personagem. Essa abordagem desafia as noções tradicionais de realidade e explora o desconhecido de uma maneira que poucas técnicas conseguem. Elas também abrem uma nova possibilidade para a empatia. Ao colocar o público na perspectiva de alguém com uma visão tão distorcida, a narrativa cria uma experiência que convida o espectador a entender os limites da sanidade e a sentir na pele o impacto do trauma e do isolamento. Essa conexão emocional duradoura, assim como a Jinx e Arcane, torna essas histórias inesquecíveis, pois a psicose, quando bem retratada, não só fascina, mas também aprofunda nosso entendimento sobre a vulnerabilidade e a resiliência humana. No final, o poder da psicose e das alucinações na narrativa está em sua capacidade de provocar, cativar e transformar nossa percepção da realidade e das emoções, tornando-se ferramentas indispensáveis para criar personagens complexos que ficam gravados na memória e nos fazem refletir sobre mistérios e desafios da mente humana.